Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Aqui nós temos um encontro com a palavra, com uma verdade que muitas vezes entra bem profundo, mas essa verdade é aquela que cura, que liberta, é aquela que transforma, é aquela que salva. Essa é a palavra de Deus. Muitas coisas a gente ouve no mundo que nos ferem, mas a palavra de Deus, ainda que pareça como uma espada afiada, ela vem para mudar o que está ruim e colocar em nós algo que vai nos transformar verdadeiramente. Se você permitir que essa mensagem entre no seu coração, você vai ver os frutos que ela vão trazer para a sua vida. A mensagem de Deus é o que de fato nós necessitamos ouvir. Amém? Ó, vamos orar e depois nós vamos ser ministrados pelo Evangelho de João. Amém? Vamos juntos? Santo Espírito de Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais um tempo, obrigado por mais um momento, obrigado pela tua presença aqui hoje conosco, Senhor. Como é bom poder despertar para um novo dia, como é bom poder despertar para a tua glória, como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo te vai bem. Nos vai bem, graças ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque mesmo falhos, o Senhor não nos abandona. Nos consola, nos conforta, nos renova dia após dia, para estarmos de pé e enfrentar um novo dia. Não tem sido dias fáceis, o mundo anda como se tivesse transtornado. Mas nós que cremos no Senhor, buscamos a paz que excede todo e qualquer entendimento. E vamos caminhando, ainda que passando por vales de sombra, nós estamos indo, Senhor, pela fé. E estar aqui hoje é uma forma de agradecer ao Senhor por tudo, mas também de pedir a tua misericórdia para conosco, para que o Senhor nos ensine um pouco mais sobre os teus caminhos e cada vez mais possamos estar alicerçados na tua presença. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém? Nossa, gente, eu estava orando aqui, foi viajando em pensamento. De vez em quando a gente é arrebatado em espírito, de verdade, e Deus nos leva a lugares incríveis. Nós estamos passando por tempos difíceis nesses dias, quando nós olhamos para a Venezuela, quando nós olhamos para países que foram afetados por esses últimos terremotos que tiveram aí. E quando eu digo nós estamos passando, o mundo está passando, nós temos que entender que amar ao próximo não é amar só quem está aqui do seu lado, não. A gente precisa entender que o nosso próximo está até nos confins da terra. É toda e qualquer criatura, gente. Não existe só brasileiro. Nós não somos perfeitos e nem como foi Israel um dia, um povo escolhido e separado. Todos têm a oportunidade em Cristo Jesus de ser salvo. E nós não podemos fingir que não estamos enxergando o que está acontecendo no mundo. E falar hoje sobre Nicodemos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse sacerdote, sobre esse príncipe fariseu, na verdade, né? Jesus chama ele príncipe dos judeus. Ele era um mestre ali da lei, né? Um homem que ensinava ao povo, um homem que falava das escrituras, que cuidava ali de um rebanho, vamos dizer assim. Só que quando Nicodemos vem até Jesus, ele pede ali uma audiência às escondidas, exatamente porque os fariseus eram contra Jesus. Só que quem tem bons ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas e não aceite opiniões formadas pelos outros. Venha tirar suas próprias conclusões da presença. Venha ouvir a palavra, venha assistir um culto, assiste um vídeo. Tem tantos cultos aí que as pessoas estão entrando no lar, mas ouve com atenção. Antes de você sair dizendo, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo isso, é tudo aquilo, é tudo isso, é tudo aquilo.
e acaba tirando o alvo da mensagem, que é você. O alvo da mensagem de Cristo não é o pastor, é você. O pastor está ali fazendo o que ele entendeu como um chamado. Ele já foi alcançado de alguma forma. Ah, mas tem muita gente ruim no mundo. Gente, nós não queremos falar das pessoas ruins aqui. Nós queremos falar de um evangelho que transforma toda e qualquer pessoa. Nós queremos falar de um evangelho que, se alguém deseja permitir que o evangelho entre e faça, perdão, as boas novas, essa pessoa vai viver. Mas tem muita gente que entende que o evangelho é um meio lucrativo. E isso não é de hoje, tá? Não é de agora. Você acha que lá atrás Roma aceitou a igreja por quê? Você acha que lá atrás Roma tomou posse do nome da igreja cristã por quê? Se Roma foi quem matou os apóstolos, se Roma foi quem tentou impedir que a igreja crescesse, Roma enxergou a igreja como um meio de faturar. Quando ela viu que não conseguia parar a igreja de Cristo e que inúmeros adeptos estavam aceitando essa nova prática de fé, essa nova forma de vida, e uma coisa que a própria igreja, a própria mensagem de Cristo, o Evangelho, tudo nos ensina a sermos fiéis ao nosso Deus, a construir, a dizimar, a ofertar. Então, Roma começou a enxergar isso como um bem lucrativo. Se nós formos olhar o nome da igreja, que foi a primeira lá atrás, nós vemos que Roma colocou até o nome dela na igreja. E a igreja de Cristo. A igreja não é de ninguém, é de Cristo. E ele vem buscar a igreja dele de novo. Mas não é a igreja corrupta, não é a igreja mentirosa, não é a igreja falsa. Ei, ele disse que ele sabe quem é joio e quem é trigo. Então, o que eu quero falar com tudo isso aqui? Que você pare de ouvir a opinião das pessoas e comece a ouvir o que Deus está falando com você. Entende? A mensagem é para você. Deus ele pode usar até uma jumenta para falar com quem ele quiser. Deus pode usar um ladrão para pregar. Deus pode usar qualquer pessoa para pregar, gente. Independente. Quando eu falo ladrão, estou lembrando de Judas, tá? Judas saiu, Judas curou, Judas fez grande maravilha, Jesus sabendo quem ele era. Jesus sabendo que o caráter dele não tinha sido transformado, mas através dele, ali tentando tirar proveito do ministério de Jesus, Deus fez muitas coisas através da vida de Judas. É porque a mensagem principal não era falar o que os apóstolos fizeram naqueles dias, era dizer que Deus estava levando eles, Jesus estava instruindo eles, ensinando eles e estava acontecendo. É por isso que a Bíblia não dá muitos detalhes. Ela vai falar dos apóstolos depois, só que Judas, a gente sabe o fim que ele teve. Então, o que eu quero que você, quando for a uma igreja ou quando ver alguém pregar, não olhe para quem está de fato falando. Ouça a mensagem primeiro. Se a mensagem for distorcida, se não for uma mensagem que vai tocar a alma, que vai confrontar pecado, aí sim você vai começar a se preocupar. Peraí, eu não quero ouvir mais essa pessoa. Peraí, eu não quero dar ouvidos a isso. Aí é diferente. É diferente a forma de olhar. Agora as pessoas, não vou numa igreja evangélica de jeito nenhum porque pastor é tudo ladrão. Ei, para com isso. É pecado. Pecado julgar. Pecado condenar o próximo. Só Deus tem esse poder de julgar e condenar alguém, sabe? E é muito triste ouvir isso. Mas nós estamos aqui continuando de pé. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Nicodemos, ele era um principal da sinagoga, ele ensinava ali, e Jesus chama ele de príncipe dos judeus, ele era um fariseu que defendia ali as leis de Moisés firme, com unhas e dentes, com garras, e quando ele ouve os feitos de Jesus, ele ouve que Jesus é o falso, que Jesus é profano, que Jesus estava blasfemando, que Jesus era um impostor. Ele ouviu coisas terríveis sobre Jesus. Mas sabe o que é mais interessante quando a gente fala sobre Nicodemos? É que ele
também vê o que Jesus faz. E ele para ouvir a opinião de Jesus. Gente, eu já falei aqui 10 minutos e a gente não fez a leitura ainda. Mas é que dar essa introdução é muito grande, porque é muito importante, porque assim, é triste quando a gente vê as pessoas julgando toda a igreja por causa de um ou dois Judas que estão espalhados por aí. Cuidado, para que você não caia junto com eles. Amém? Então vamos à leitura? Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos, mas depois você lê a história toda que é muito linda. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí agora eu vou pular lá para o versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falais de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Gente, quando Nicodemos ele vem até Jesus, ele deu-se uma oportunidade. Ele não deu uma oportunidade para Jesus. Ele não deu uma oportunidade para a igreja, ele deu uma oportunidade para ele. E estar na presença de Deus é sobre dar uma oportunidade para nós. Sabe, as igrejas hoje estão contando tantos feitos. A manifestação do Espírito Santo está cada vez mais assim acentuada, sabe? Eu sei que falta-nos muita fé, a fé de muitos está esfriando, mas aquele que chega com fé está sendo curado, está sendo transformada, está recebendo o renovo do céu, está recebendo manifestação do Espírito Santo, está sendo revelado, está recebendo cura, está recebendo tratamento, assim, coisas incríveis, incríveis. Cristo continua fazendo através do teu Santo Espírito. E as pessoas estão dando ouvido ao que um ou outro que está perdido na sua fé, perdido assim no seu rumo de vida, fica falando sobre a igreja. Nicodemos é uma dessas pessoas que estava ouvindo barbárias sobre Jesus, mas que ele parou para observar os feitos que Jesus fazia. E ele disse: Eu vou ter com esse homem, nem que seja um pedacinho, eu quero conversar com ele. Eu quero tirar as minhas próprias conclusões. E o convite que eu faço para você hoje é: tire suas próprias conclusões sobre Cristo. Sabe? Venha você até ele e diga assim: Jesus, me deixa te ouvir. Fala comigo, nem que seja por uma noite. Fala comigo. Eu quero entender um pouco mais. Eu quero saber um pouco mais sobre o teu reino. Só que é interessante que Jesus dá uma resposta para Nicodemos que mexe muito com a nossa estrutura. Porque Jesus ele vai falar do reino dele quando chegar até você. Jesus ele não vai falar sobre as coisas desse mundo. Ele não está interessado em agradar você nesse mundo. Ele quer levar você para o reino dele. E o reino de Jesus não é aqui. O reino de Jesus é em outro lugar. O reino de Jesus é celeste, é coisas espirituais. E aí, quando você não acredita que alguém pode ser curado, quando você não acredita que alguém foi transformado pelo Evangelho, que existe um ex-ladrão, um ex-prostituto, um ex-traficante, você não acredita nisso? Como você vai acreditar se Jesus chegar para você e falar do reino dele? Se Jesus chegar até você e falar que você precisa nascer de novo, que você precisa se abster do pecado, que você precisa vivificar o Espírito que está em você. Se você não vier com o coração aberto, você vai entrar na igreja e vai sair com a opinião pior ainda. Por quê? Porque a igreja só vai poder fazer algo por você se você vier disposto a receber algo. Quando você entra, entre desarmado.
Entre com o coração aberto. Entre com o coração livre. Sabe, não venha como turrão, não. Eu vou lá provar que tudo isso aqui é mentira. Eu vou lá provar que nada disso aqui é verdade. E deixa eu te falar, para você nada vai ser verdade, porque você não quer crer. Mas quem estava lá não vai deixar de ser curado porque você não acreditou. Quem estava lá não vai deixar de receber salvação porque você não acreditou. Quando nós entramos na presença de Deus, tentando testificar que Deus não é real, quem perde é quem faz isso. Jesus sabe quem é joio e quem é trigo. Ele conhece, porque estamos todos nas palmas de tuas mãos. Então, por favor, quebra esse coração endurecido. Começa a orar pedindo para que Deus te transforme, para que Deus tire de você a iniquidade, para que Deus tire de você a frieza espiritual, para que as máscaras em você sejam arrancadas, para que os tampões dos seus ouvidos sejam tirados. Porque senão é você que vai perder a transformação na sua casa, a cura das enfermidades, é você que vai perder de ser usado pelo Espírito Santo, é você que vai perder o reino de Deus. Não é sobre o outro, é sobre você primeiro. Amar ao próximo é resultado daquele que se ama. Amar ao próximo como a si mesmo. Pare de se esforçar em querer aceitar alguém se você não foi liberto, se você não foi aceito por você mesmo. Sabe? O amor que Jesus nos ensina é amar a Deus acima de tudo. Mas se você não consegue amar a igreja de Cristo, como que você vai poder amar a Deus acima de tudo? Se você não consegue amar as coisas que ele faz aqui, como é que você vai amar o reino dele? Se você não aceita o que ele faz aqui na terra, como é que você vai amar o trono dele? Entende? Então, hoje o evangelho nos chama à autoavaliação. A gente querer só que Deus faça, 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 porque estamos vendo os feitos dele e nós. E nós nos entregar de verdade. E nós viver de verdade essa fé e nós fazer por nós também. Amém? Então vamos deixar a hipocrisia de lado, vamos deixar de ser fariseus, vamos começar a viver pela fé de verdade, vamos começar a crer nas coisas celestiais, vamos começar a crer no reino daquele que não é deste mundo, que não pertence a este mundo. Tudo foi criado por ele, para ele sim, mas ele não pertence aqui. Amém? Então, se nós queremos de fato conhecer Jesus, se nós queremos de fato fazer parte do reino dele, precisamos nascer de novo. Amém? Gente, faça a leitura. Eu já falei aqui 18 minutos. Não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção é provocar você, para que você tenha vontade de fazer a leitura, de buscar mais do Espírito, de ouvir mais o Espírito falar. Amém? Então, que você seja tocado por essa mensagem. Envia para alguém também, para que outra pessoa possa ser tocada. Mas vai buscar a presença. Pare de ficar julgando a igreja. Pare de ficar julgando ao próximo. É você que precisa ser liberto primeiro. É você que precisa ser tratado primeiro antes de você querer dar tratamento para os outros, antes de você querer apontar alguma coisa em alguém. Olhe para si primeiro. Amém? Então é isso. Fique com Deus. Cheiro grande no seu coração. Vamos em busca de ser salvos. Vamos em busca da glória de Cristo. Amém? Não esqueça que amanhã temos um novo encontro marcado aqui. Eu espero você e o Espírito Santo nos espera. Tchau, tchau e até mais.